o Senhor dê esperança. Que o Senhor não deixe em hipótese nenhuma, meu Pai querido, as pessoas se desesperarem, meu Pai, perderem o seu controle emocional. Mas que o Senhor, que é o Deus que nos guarda, que cuida, o Senhor que é um Pai que está sempre presente, possa, meu Pai, entrar nos corações e confortar a cada vida. Senhor, que nesta noite a Tua palavra, os louvores que vão ser entoados, possa tocar o coração desse nosso ouvinte, meu Pai, e possa falar conosco de uma maneira poderosa e gloriosa. Querido Espírito Santo, recebe nesta noite o nosso louvor e a nossa adoração e fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos, certos da tua resposta, no nome de Jesus. E todos os que concordam comigo dizem amém. Queridos, nesse momento, tome vossos assentos, nós vamos convidar o nosso grupo de louvor que estará louvando o nome do Senhor. Paz, Senhor, irmãos. Amém? Paz, Senhor, igreja. Se não for incômodo, eu queria convidar vocês a colocar em pé mais um pouquinho. Vamos fazer um momento de louvor.
justiça de Deus que na cruz resgatou, nova vida Deus salva o pecador, Jesus meu libertador. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia. Amém. Paz do Senhor, queridos. Vocês estão felizes? Tragada foi a morte pela vitória. Amém? Nós estamos aqui nesta tarde tão especial, reunidos em volta de Cristo, porque Ele é o motivo de nós estarmos aqui. Esse Senhor que resgatou a mim e a sua alma de uma escravidão eterna. Hoje nós celebramos a sua vida e a sua ressurreição. Amém? Eu convido você a fazer uma oração comigo. Jesus, não existe nenhum outro motivo para estarmos aqui, papai, senão o Senhor. Numa manhã como esta, muitos anos atrás, o Senhor mostrou para a morte, para o seu aguilhão, para o temor da morte, para a autoridade que a morte tinha sobre nós. Quem é que está no governo? Quem é que tem autoridade? E quem é que está com o cetro em suas mãos? Papai, hoje o Senhor está à destra de Deus, glorificado. Mas às 15 horas de uma sexta-feira, havia sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. As suas mãos estavam cravadas sobre uma cruz. E no Gólgota, o Senhor estava rasgando todo o recibo de dívida que nós tínhamos. Quando o Senhor deu o grito, está consumado. Glória a Deus. E hoje nós estamos aqui, não mais como escravos, mas nós estamos aqui como filhos. Porque a nossa dívida foi paga. Porque agora rasgou-se o véu entre nós. E nós temos a liberdade, Pai, de caminhar para o Santo dos Santos. E neste momento, nessa tarde, onde entre as 15 e as 17 horas que o Cordeiro era imolado, nós estamos aqui para render graças ao Teu nome, Pai. E para dizer que o Senhor é o único Cordeiro digno de desatar os selos. E que o Senhor neste momento abra o nosso coração, Papai. Abra o nosso entendimento, a nossa mente. Aos teus pés cai todo o conhecimento humano, toda a teologia humana, toda a doutrina humana. Eles não são páreos para a revelação da tua palavra. Glória a Deus. E neste momento, Jesus, revela-nos o que é a Páscoa de verdade. Traz-nos a memória viva, eficaz, uma palavra com vida, papai. Nós não queremos mais conhecimento, nós não queremos mais coisas humanas, nós queremos uma palavra viva do céu. E é o que nós te pedimos essa tarde, no nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor registra no livro de Êxodo, capítulo de número 12. Se possível, eu pediria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 1. Não haveria outro tema para se falar numa tarde tão especial como esta, se não fosse a Páscoa do Senhor. A palavra de Deus diz assim, no capítulo de número 12 do livro de Êxodo, no verso de número 1. Disse Deus a Moisés e Arão na terra do Egito: que este mês seja para vós o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro, para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas.
O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o dia 14 deste mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde. E tomarão um pouco do sangue, e passarão sobre os 2 umbrais, e sobre as vergas das portas das casas em que o comerem. Naquela mesma noite, comerão a carne grelhada no fogo, com pães matzá, não fermentados, e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado em brasa. Nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estai prontos para partir, cinto atado, sandálias nos pés, cajado na mão. Comereis às pressas. É o Pessah de Yahvé, a Páscoa do Senhor. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia, portanto, será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa perene para Yahvé. Nas vossas gerações o celebrareis por decreto perpétuo. Amém? Pode tomar seu assento. Sempre que nós lemos a palavra de Deus, nós temos que entender aquilo que Deus quer falar conosco, porque nós temos várias maneiras de observar a palavra de Deus. A ótica humana, o que é que eu posso extrair da Bíblia para a minha vida, mas há uma maneira divina, há uma maneira espiritual, pura e verdadeira de se observar a palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus quer falar para mim? O que é que Deus quer falar comigo através da sua palavra? Quando nós conseguimos passar pelas lentes do egoísmo humano, do nosso egocentrismo, das nossas necessidades, nós conseguimos então observar um prisma da palavra de Deus e entender aquilo que Deus está falando conosco e aquilo que Ele quer falar. Observe por um contexto geral. Quando Deus chama Abraão, que ele está lá em Ur dos Caldeus, Deus fala: Abraão, sai da sua terra, do meio da tua parentela, porque eu te levarei para uma terra, e ali te estabelecerei, e tu serás uma bênção. Quem te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus, diferente do ser humano, Ele não muda de ideia. Deus não muda de projeto. Deus não muda os seus planos por circunstâncias, porque Deus sabe exatamente o que vai acontecer no futuro. Ele sabe o que já aconteceu no passado, porque Ele é atemporal. Quando Deus estabelece um projeto, está decretado, e ele vai acontecer. E o projeto de Deus para a nação de Israel é que eles se estabelecessem na terra de Canaã, a princípio por Abraão, depois por Isaac, depois por Jacó, e a partir de Jacó, então, seus 12 filhos, formando as 12 tribos de Israel, constituiriam a nação de Israel. Este era o projeto de Deus. Mas o ser humano, como sempre, querendo colocar a sua vontade na frente da vontade de Deus, tenta criar atalhos, e cada um deles, tanto Abraão quanto Isaac e Jacó, erraram em algum ponto do projeto de Deus e desviaram o percurso dos planos de Deus. Desceram até o Egito, terra essa que Deus nunca mandou que fossem, terra essa que Deus nunca tinha designado para nenhum deles. Desça até o Egito, vá até o Egito, porque ali eu te abençoarei. Eles foram por vontade própria. E toda a ação que nós tomamos, seja na justiça humana ou na justiça divina,
nós teremos consequências certas. Esse texto começa dizendo: eu conto tudo isso a você porque isso é um contexto de como nós entendemos a vontade de Deus para a nação de Israel e como isso está interligado com a Páscoa. Então nós entendemos que o propósito principal de Deus era estabelecer a nação de Israel em Canaã, a terra prometida e a terra que emana leite e mel. Desde o princípio de Egito, Deus nada tem. Deus não tem aliança com o Egito. Deus não tem propósito com o Egito. Deus não tem projetos com eles. A nação de Israel teria um propósito de Deus em Canaã, a terra prometida. Começa então o texto que nós lemos com Deus dizendo o seguinte: o princípio dos meses será o primeiro mês do ano. Nós temos que entender aqui, amados, em 6 dias Deus criou o mundo, e no 7º dia seria para Deus descanso. Não no sentido de descansar, não no sentido de dormir, não no sentido de tirar uma soneca, mas no sentido de apreciar a obra que Ele criou. Então Ele, como um artista, preparou a tela, preparou a pintura, e depois que terminou aquela obra, Ele disse: agora eu vou apreciar a obra que eu criei. Eu sou o Criador, eu sou o autor dessa obra, e eu quero apreciar a obra que eu fiz. Mas no 7º dia, pelos nossos erros, a nossa desobediência à palavra de Deus, Deus teve mais trabalho ainda. Ele falou: o ser humano não está dando conta sozinho, eu vou ter que intervir na história e começar a trabalhar para resgatar o homem, porque o homem se distanciou. Aquilo que era para ser para Deus prazer, deleite, alegria, aquilo que era para ser para Deus o 7º dia, o descanso, apreciar a sua obra, foi para Deus mais trabalho. Então no 7º dia Ele trabalhou mais, porque Ele teve que ir em busca do ser humano. E o que Deus estava mostrando para essa nação, este mês, que era o mês de Nissan, o mês de julho, seria para eles um marco, uma divisão. Deus estava destruindo as bases e as estruturas do Egito no coração de cada hebreu, para que a partir daquele momento eles começassem uma nova história. E tanto é verdade que eu quero ilustrar com você a história de Jericó. Em Josué capítulo 6, quando eles foram conquistar Jericó, Deus falou: cerque toda a cidade, toda a muralha de Jericó. Jericó era uma cidade muito bem fortificada, era uma cidade que tinha trancas, era uma cidade que tinha muralhas, era uma cidade praticamente impossível de se invadir. Não tinha como, não tinha maneira, não tinha propósito. Mas Deus falou: cerca a cidade durante 6 dias e marche em volta da cidade. E durante esses 6 dias, a mando de Josué, o povo marchava em volta de Jericó. E para o povo, talvez muitos não entenderam. Mas o que é que está acontecendo? Como que nós vamos conquistar uma cidade simplesmente marchando em volta dela? Como é que nós vamos usar uma estratégia de guerra? Como é que nós vamos derrubar essas muralhas fortificadas? Como é que nós vamos passar pelos ferrolhos dessa porta? E Deus simplesmente falou para a gente marchar durante 6 dias em volta dessas muralhas. Mas enquanto o povo estava marchando, aquelas milhares de pessoas marchavam, o tremor dos seus pés destruíam as bases das muralhas, e o povo não conseguia entender como é que Deus estava trabalhando. Eu marchando sozinho não faço não quebro nem esse tablado aqui, mas um exército de Deus juntos marchando, as bases das muralhas começam a desmoronar. E Deus disse: durante 6 dias, veja bem, 6 dias, mesmo tempo da criação do mundo, vocês vão marchar, mas no 7º dia eu marco uma nova história. O shofar vai tocar e vocês vão dar um grito de júbilo, e neste grito os anjos de Deus derrubaram as muralhas de Jericó. Durante 6 dias, enquanto aqueles homens marchavam em volta das muralhas, Deus estava destruindo o alicerce,
Deus estava destruindo as bases. Deus estava destruindo aquilo que estruturava o orgulho daquela cidade. E talvez o povo que estava dentro dela pensava: nós estamos seguros, nós estamos tranquilos, nós estamos em paz, as nossas muralhas são altas, os nossos portões são fortificados, os nossos guerreiros estão bem preparados. Mas contra Deus não há estratégia, não há sabedoria e não há plano que prospere. E no 7º dia Deus fez um milagre ainda maior. Quando o general tocou o chofar e o povo deu um grito de júbilo, Deus fez com que as muralhas caíssem para dentro da cidade e não para fora, para não matar o povo. Mas caindo as muralhas para dentro já eliminava muita gente, mas só ficou a casa de Raabe, porque ela foi fiel ao Senhor no tempo certo. Deus está mostrando neste propósito, neste episódio e neste início, que Ele é Deus que destrói bases e estruturas daquilo que Ele não quer presente nas nossas vidas, ainda que sejam muralhas como as muralhas de Jericó. Nós precisamos refazer passos, nós precisamos refazer conceitos, nós precisamos refazer paradigmas que temos em nossa mente. Nós temos que marchar, igreja. Há momentos que nós temos que esperar a ação de Deus, mas há momentos que nós temos que pegar o cajado na mão com a autoridade do Senhor, do céu, e marchar sobre essa muralha, que Deus irá destruir as bases dessa muralha em nome de Jesus. Esses 6 dias, esses dias que Deus marcou um novo começo para o seu povo, será o princípio dos meses. Se você observar o calendário judaico, eles passaram do ano 5.000. Eles não seguem o nosso calendário. O ano deles começa aproximadamente junho, julho, desde que Deus estabeleceu isso, neste versículo que nós estamos lendo agora. E Deus continua dizendo que era para que Moisés falasse a toda a congregação que no dia 10 daquele mês, cada homem iria tomar para si um cordeiro para cada família e um cordeiro para cada casa. Mas se a família fosse pequena demais para consumir o cordeiro inteiro, então ele se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas, e o cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, as pessoas dizendo: Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Isso aproximadamente no primeiro dia daquele mês. Jesus então prega muitos sermões, e por muitas vezes ele ensina no templo, ele se reúne com os seus discípulos, ele fala, ele ensina tudo aquilo que está pré-morte, porque ele sabia que a sua hora estava chegando, então ele deixa todo o seu ensinamento. No 13º dia do mês, Jesus é preso, e no 14º dia, uma sexta-feira pela manhã, ele é condenado à morte. Este versículo, que parece muito pequeno, nos ensina um princípio da salvação muito grande, que cada família deve ter para si o cordeiro, mas dentro da família, cada membro dela deve também ter o seu cordeiro. A salvação não é coletiva, a salvação ela não é compartilhada, a salvação ela é disponível e acessível a todos, mesmo que dentro de uma própria família, mas cada membro dela tem que tomar parte do cordeiro, tem que tomar a sua parte neste cordeiro e comê-lo. Desde o princípio, aqui neste versículo, nós já entendemos que o propósito de Deus é que todo homem seja salvo, como está escrito em Romanos capítulo 8, que todo homem seja salvo. O propósito de Deus é este, mas Ele está dizendo que dentro deste propósito geral, dentro desse panorama geral da salvação da humanidade, também cada indivíduo responderá pela sua própria salvação, se ele tomar ou não do cordeiro para si. E ele continua dizendo o seguinte:
O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos. Quando Jesus foi preso na quinta-feira à noite, você veja que por que o cordeiro ficava do dia 10 até o dia 14 sendo observado, para verificar se de fato aquele cordeiro não tinha nenhum defeito para ser sacrificado. Aquele cordeiro não podia ser manco, aquele cordeiro não podia ter mancha, aquele cordeiro não podia ter uma cicatriz, aquele cordeiro teria que ser perfeito. Então, do dia 10 até o dia 14 daquele mês, eles ficavam observando o cordeiro. Será que tem algum defeito? Será que não tem? E no dia 14 daquele mês, eles estabeleciam: este cordeiro é perfeito, pode ser sacrificado. Jesus, no dia 13, uma quinta-feira, ele foi capturado no Getsemane à noite, foi levado até a casa de Anás, que era sogro de Caifás, sumo sacerdote da época. Foi julgado por Anás. Depois foi levado à casa de Caifás, foi julgado por Caifás. E depois foi levado até a casa de Pôncio Pilatos, governador romano daquela época, que por 3 vezes disse: eu não encontro neste homem acusação alguma para que possa condená-lo. Por 3 vezes o Pôncio Pilatos tentou se livrar desse julgamento, porque ele observou que um cordeiro inocente, uma pessoa sem culpa, um homem inocente das culpas que estavam lhe sendo atribuídas, estava para ser julgado e uma grande justiça seria feita. Tanto que na última vez, quando ele viu que já não havia mais o que fazer, ele lavou as suas mãos e disse: pelo sangue deste homem eu estou livre, eu não tenho nada a ver com esse julgamento. Assim como na Páscoa do Senhor, o cordeiro era observado por 4 dias, o Senhor Jesus foi observado, e nele não foi encontrado falta alguma. Muito pelo contrário, porque as pessoas compradas com o dinheiro do Sinédrio iam testemunhar contra Jesus falsamente, e diziam isso e aquilo, mas todos sabiam que as acusações eram falsas, eram todas testemunhas compradas, porque contra aquele cordeiro não se achou defeito algum. Ele era o cordeiro perfeito de Deus, macho, de 1 ano. Mas por que teria que ser um cordeiro de 1 ano? Veja bem, queridos, um cordeiro de 1 ano, ele ainda não está preparado para o trabalho. Ele é um cordeiro tenro, ele é um cordeiro que ainda não desenvolveu a sua musculatura para trabalhar para o homem. O que Deus está falando conosco aqui é que Jesus não veio a esta terra para trabalhar para um sistema religioso. Jesus não veio a este mundo para trabalhar para uma instituição, para uma igreja. Jesus não veio a este mundo para servir propósitos humanos, mas Ele veio a este mundo para cumprir a justiça de Deus, que demandava que alguém deveria ser morto para pagar as nossas dívidas. E é por esta causa que Jesus trabalhou toda a sua vida. Cordeiro, macho, de 1 ano. Não trabalhou para homem, não trabalhou para sistema, não trabalhou para instituições, mas trabalhou para o reino do seu Pai, em propósito desse reino. E a Bíblia continua nos dizendo que depois de guardado estes dias, toda a assembleia da congregação de Israel, todo o povo, entre as 15 e as 17 horas do 14º dia do mês de Nissan, vai degolar o cordeiro. Jesus é posto ao lado de Barrabás, e ali está Jesus, e ao seu lado Barrabás. Toda a congregação de Israel está assistindo a este julgamento. Veja bem o que a Bíblia está nos falando, que à tarde toda a congregação degolará o cordeiro. E Jesus está ali, e Pilatos pergunta: quem vocês querem que eu solte? Jesus, o rei dos judeus, ou Barrabás? E toda a congregação de Israel, o que é que respondeu?
solte Barrabás. Naquele momento, todo o povo de Israel estava passando um facão sobre o Cordeiro de Deus. Naquela tarde, aquele povo estava degolando o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Eles estavam dizendo que o sangue desse homem, a pior frase talvez que o povo disse em toda a sua história, que o sangue dele recai sobre nós e sobre os nossos filhos. Que a consequência da morte desse inocente recaia sobre nós e sobre nossos filhos. E neste momento, nesta hora, toda a congregação de Israel estava degolando o Cordeiro de Deus e estava dizendo: crucificam, crucificam, crucificam. Então a Bíblia diz que deveria ser tomado um pouco deste sangue e passado sobre os umbrais das portas, os 2 umbrais e as vergas. E aí, meus queridos, eu faço uma reflexão contigo. Imagine que você está passando por esse momento. Você é uma família de hebreus e você está sob o mandamento de Deus. Você está para sair da nação. Você está com pressa. Você acha que as pessoas pegarão o sangue e terão todo o cuidado em pintar a porta, como se estivessem com 1 ano de tempo para pintar aquela porta? E ainda mais, como essas pessoas pegarão o sangue e passarão na porta? Com a mão? Com algo? Com um objeto? Que objeto que é este? 1 Reis, capítulo de número 4, versículo 33 diz assim: E Salomão dissertou a respeito das plantas, desde o cedro do Líbano até o hisopo que cresce nos muros. Deus está falando neste versículo. As pessoas tomariam um galho de hisopo, que é uma planta simples daquela época, que é uma planta que cresce nos muros, que tinha em qualquer lugar, mato que se encontra na beira da estrada. Eles tomariam dessa planta, eles mergulhariam no sangue e apressadamente pintariam os umbrais e as vergas das portas. Possivelmente, eu mesmo não sou um bom pintor. Se eu estivesse pintando a porta da minha casa, certamente quando eu estivesse sobre as vergas, cairia um pouco de sangue sobre o chão e formaria o símbolo de uma cruz. E esse hisopo, que é a planta mais simples, demonstra para mim que a salvação de Deus, ela está disponível tanto para o hisopo quanto para o cedro do Líbano, tanto para o rei quanto para o mais simples homem. A salvação no nome do Senhor Jesus Cristo, ela é tanto para o sábio quanto para o tolo, tanto para o doutor quanto para o iletrado. Ela é tanto para o palácio quanto para o mais simples servo deste reino. A salvação de Deus, a salvação em Cristo, a salvação do Cordeiro, ela está disponível para todos. Desde o cedro do Líbano até o hisopo que cresce nos muros, todos devem ter sobre os seus umbrais o sangue deste Cordeiro. A salvação é individual, mas ela não é limitada. A salvação é individual, mas ela não escolhe raça, cor e nenhum tipo de aspectos humanos. Ela está disponível para todos. E este sangue, ele será um sinal, porque naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães sem fermento, não fermentados, e ervas amargas a comerão. Isso nos revela outra coisa que Deus quer falar conosco. Primeiro, queridos, que nós vemos que nos sacrifícios, no altar do templo, Deus não se agrada de carne. Tanto que Deus sempre ordena que a carne seja queimada. O que Deus se agrada é o aroma que sobe da carne sendo queimada. E isso nos ensina uma profunda lição sobre o caráter de Deus e sobre a nossa vida com Deus. Este cordeiro, ele tem que ser grelhado no fogo, e ele tem que ser queimado por completo. Isso mostra para nós que o que agrada ao Senhor é um cristão isento de carnalidade.
A nossa carne tem que morrer. O apóstolo Paulo diz que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha carne, quando eu sigo a Jesus, ela todos os dias é testada e provada no fogo. Os meus desejos pessoais, as minhas vontades, a minha carnalidade, os meus impulsos carnais, ao estar ao lado de Jesus, eles são testados por Cristo todos os dias, e todos os dias o nosso caráter é provado a fogo por Deus, para que nós possamos ser varões perfeitos e alcançar a perfeição. O que Deus está nos ensinando através deste holocausto que está sendo feito pelo Cordeiro é que o seu propósito é que nós sejamos cristãos cheios da sua presença e nada relacionados com a carnalidade do mundo ou com as coisas que esse mundo nos oferece. E os pães sem fermento nos mostra que este Cristo, este Senhor e este Evangelho, ele não pode ser consumido com nenhum fermento do mundo. Nada pode ser misturado a ele. O Evangelho tem que ser puro. O Evangelho tem que ser verdadeiro. O Evangelho tem que ser como ele é. Ontem eu estava falando aqui à noite para os jovens. Caminhar com Jesus não é divertido. Caminhar com Jesus não é engraçado. Caminhar com Jesus não é um parque de diversão. Caminhar com Jesus não é como ir à Disney. Caminhar com Jesus é um compromisso diário com Deus. Caminhar com Jesus é uma prova diária de fidelidade. Caminhar com Jesus é uma prova diária de confiança na providência de Deus. Caminhar com Jesus é todos os dias ter uma morte interna de nós mesmos, porque é necessário que Ele cresça e que nós venhamos a diminuir cada dia mais. É isso. O cordeiro sendo grelhado sobre o fogo é exatamente isso. E os pães sem fermentos significam um evangelho puro, onde não há acréscimos de nenhuma teoria humana, de nada aquilo que provém dos homens, mas simplesmente aquilo que provém do alto, aquilo que é de Deus. As ervas amargas mostram as renúncias da vida cristã. Crente sem renúncia não é crente, é simpatizante. Aqueles que caminham com Jesus sabem que nós temos que fazer renúncias, e essas renúncias são necessárias e extremamente necessárias. O reino de Deus é conquistado à força. O reino de Deus não é para covarde. O reino de Deus não é para medrosos. O reino de Deus não é para pessoas que têm desculpas. O reino de Deus não é para pessoas boas de argumentos. O reino de Deus não é para pessoas que sabem se defender com palavras humanas. O reino de Deus é para pessoas que todos os dias reconhecem as suas falhas e dizem: Senhor, como eu sou um miserável pecador que preciso de Ti todos os dias da minha vida. Eu preciso tirar o fermento da minha massa. Eu preciso tirar o fermento do meu pão. Eu preciso queimar mais a minha carne. Eu preciso grelhar melhor essa carne no fogo, porque eu quero ser melhor todos os dias. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo cabeça, pernas e os miúdos, será assado em brasa. E nada deixareis sobrar até pela manhã, porque caso isso aconteça, queimareis o que restar. O que Deus está dizendo aqui? Quando Jesus diz, quando a palavra de Deus diz, não comereis dele nada cru, isso fala da identidade de Cristo. Nós não seguimos a Cristo porque Ele é bonzinho, porque de gente boa o mundo tem muitos. Há muitas pessoas que fizeram boas ações na história. Há muitas pessoas que tiveram nobres atos na história. Mas Jesus não é só um homem bonzinho. Nós não seguimos a Cristo porque Ele é bonzinho. No Monte da Transfiguração, quando Pedro estava ali com Jesus, e chegou Elias e Moisés, e Pedro disse: que experiência extraordinária! Vamos fazer aqui 3 cabanas, um para Elias, um para Moisés e um para o Senhor. Naquele mesmo instante, Deus toma para si Elias e Moisés e diz: o meu filho é Cristo, a Ele ouvi. A identidade do Messias é sobre Cristo. O Filho de Deus é Cristo. O Cordeiro imolado é Cristo. Todas as coisas foram feitas por Cristo e para Cristo.
Todas as coisas são de Cristo e ninguém pode tomar a glória desse Cristo. Quando nós seguimos a Cristo, as pessoas que seguem a Cristo porque Ele teve atos de bondade, porque Ele teve atos que, nossa, são admiráveis, elas não entenderam que a identidade de Cristo é de Filho de Deus. Cristo não é um assistente social. Cristo não é alguém do governo. Cristo não é ONG. Cristo não é... O propósito dele não é distribuir cestas básicas. O propósito dele não é fazer assistencialismo aos pobres. Cristo mesmo disse: os pobres sempre tereis convosco. O meu propósito é salvar a alma dos pecadores. Este é o propósito de Cristo. Não comereis também cozido em água. Quando nós pegamos um animal e colocamos ele na água fervendo, toda a sua carne é dilacerada. As fibras do seu corpo começam a perder-se. A sua carne amolece. Ele se desfigura, perde a sua feição. E isso nos mostra que há muitas pessoas que seguem a Cristo por causa do sofrimento dele, o que também não é o propósito de Deus. Eu seguir a Cristo porque Ele morreu por mim? Isso é muito básico. Isso é muito simples. Isso é muito simplório. Isso é muito humano. Eu seguir a Cristo porque Ele entregou a sua vida? Que nobre, que lindo, que maravilhoso. Mas Jesus é mais do que isso. Jesus é mais do que uma cruz. Jesus é mais do que um sacrifício. Se eu sigo a Cristo por causa daquilo que Ele fez, eu nunca entenderei quem de fato Ele é. E essa é a diferença que nós, filhos, precisamos entender neste Cristo e neste Cordeiro. Eu não preciso admirar a Cristo pelo que Ele fez. As suas obras não me salvam. Aquilo que Ele é, a sua identidade, o seu propósito é que traz salvação para a minha alma. Cristo é o Filho de Deus e nada mais, e nada menos. O animal inteiro, incluindo cabeça, pernas e miúdos, será assado em brasas. Deus está nos ensinando aqui que o Evangelho ou você tem na sua totalidade ou não tem nada. Sabe o que está acontecendo nas igrejas atualmente? Eles colocam o cordeiro sobre a mesa e cada um toma a parte que lhe agrada. A igreja X toma a coxa, a igreja A pega a cabeça, a igreja B pega os miúdos, a igreja C toma tal parte. Cada um ministra o Evangelho de Cristo conforme as suas próprias vontades e as suas próprias necessidades. E dizem: não, aqui a graça é superabundante, o juízo de Deus não virá sobre nós. Não, aqui nesta igreja não existe graça, é só juízo. Não, aqui é assim, cada um puxando para si uma parte do cordeiro, mas Deus está falando o seguinte: se não comer todo o cordeiro, então não terá nada. Ou você toma todo o cordeiro, incluindo cabeça, incluindo miúdos, incluindo partes boas e partes que não nos agradam, ou você não tem parte nesse cordeiro. Cristo não é uma picanha para agradar o nosso paladar. Conviver com Jesus, como eu disse, não é como ir numa churrascaria, que você pode escolher só aquilo que te agrada. Você tem que tomar todo o cordeiro. Há dias que Cristo vai olhar para mim e vai falar: Rafael, você tem que mudar essa atitude. Rafael, se você não mudar isso, eu não tenho parte contigo. E eu terei que tomar dessa parte deste cordeiro, porque a Páscoa e a palavra de Deus me ensina que se eu não tomar todo o animal inteiro, então eu também não terei nenhuma parte dele. E ao comer, estai prontos para partir, cinto atado, sandália nos pés, cajado na mão, e comereis às pressas. É a Páscoa do Senhor. Igreja do Senhor, se você analisar a situação que nós estamos vivendo hoje, você vai ver que nós estamos vivendo uma nova Páscoa, um novo êxodo. As pessoas trancadas em casa porque a morte está fora. A morte está passando pelo Egito e nós estamos dentro das nossas casas. Mas o propósito de Deus com tudo isso, nesta tarde de Páscoa que Ele nos traz aqui a sua presença, não é que a igreja dele se preocupe
nem com economia, nem com política, nem com providência. Porque é natural que Deus sustente os seus filhos em qualquer época e em qualquer circunstância. Mas o que Deus quer de nós é um despertamento espiritual. Nós precisamos apertar os nossos cintos da verdade. Nós precisamos calçar as sandálias da justiça. E nós precisamos estar com as nossas vestes brancas e puras. Porque certamente o anjo da meia-noite passará. E sobre a casa que ele não encontrar este sangue nas portas, o anjo vai entrar e grande será o lamento dentro daquela casa. O propósito do Senhor com a sua igreja é maior do que com o Egito, é maior do que com o mundo, é maior do que com aqueles que não têm intimidade. Deus está falando à sua igreja: igreja minha, se prepare, coloque o cinto sobre os teus lombos, as sandálias sobre os teus pés, as vestes espirituais, porque certamente eu passarei sobre esta terra. E eu quero fazer uma oração por você e com você sobre este Cordeiro Pascal, que entregou tudo que tinha para nos salvar. Eu quero que, se possível, você feche seus olhos. Você que está na sua casa, receba esta oração também. Querido Cordeiro de Deus, nesta tarde, papai, nós entendemos um pouco mais sobre a Páscoa do Senhor. Certamente o preço do pecado é um preço tão alto que nós não poderíamos ter pago. Essa dívida é maior do que o dinheiro que nós tínhamos, Pai. Por isso que o Senhor apagou por nós. Cordeiro imolado de Deus, nós te agradecemos. Independente de qualquer circunstância, nós nos rendemos aos teus pés agora, Pai. E nós dizemos: Senhor, muito obrigado pela salvação, muito obrigado pelo sacrifício, muito obrigado pelo amor e pelo perdão derramado em nossas vidas. Independente de qualquer coisa, papai, nós te amamos e nós te adoramos, papai. E nesta tarde, se existe alguém que chegou aqui, ou alguém que está em casa, preocupado com toda essa situação, meu Deus, desperta-nos para as coisas espirituais. Traz paz ao nosso coração. Reaviva a tua igreja, papai. Reaviva a tua obra nesses tempos. Traz-nos, papai, cintos novos, sandálias novas, vestes novas, e nos coloca no centro da tua vontade, para que o teu nome seja glorificado sempre, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Você pode dizer um amém? Amém. Palavra maravilhosa, palavra direta do coração de Deus para as nossas vidas. Cristo é a nossa Páscoa. Não há mais necessidade de nada. Querido, nós queremos nesse momento ofertar aqui na casa do Senhor. E você que está no seu lar também pode fazer a sua oferta em uma dessas contas que nós temos aí na tela do seu computador, do seu celular. Nós queremos orar nesse instante para podermos ofertar, e o nosso grupo de louvor estará trazendo mais um louvor aqui enquanto você oferece a Deus a sua oferta de adoração no nome do Senhor. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, queremos te pedir nesta noite, meu Pai, que o Senhor de uma maneira especial venha abençoar o teu povo, Pai. Venha abençoar aqueles, meu Pai querido, que tem um coração voluntário para auxiliar. Nós te adoramos e bendizemos ao Senhor pelas providências que o Senhor tem nos dado, Pai, pelo suprir de todas as necessidades que tem vindo sobre a nossa vida, Pai. Nós queremos pedir a bênção do Senhor e a prosperidade na vida desse teu servo e da tua serva, Pai. Que haja nesse momento, meu Pai, de tanta adversidade, de tanta dificuldade, de tanto pensamento negativo concernente ao futuro, que haja, meu Pai querido, um entendimento, meu Pai, de unidade, para que possamos, meu Pai, não ter mais um do que os outros. Pai, em nome de Jesus, recebe essas
as ofertas e abençoa os teus filhos, é o que eu te peço e te agradeço, certo da tua resposta, no nome de Jesus. Amém? Senhor,
bendizemos, Pai. Sim, meu Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque já sentimos a tua presença nesse ambiente, nesta casa, Pai. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Senhor, por se fazer presente neste ambiente. Ó Espírito Santo, que o Senhor continue conosco, que o Senhor continue nos dando sabedoria, entendimento e graça. Que o Senhor ajude as nossas autoridades, meu Pai. Dê sabedoria, meu Pai querido, para os homens que estão, meu Pai, desenvolvendo uma vacina contra esse mal que nos assola. Toma essa causa nas tuas mãos, meu Pai, e realiza conforme a tua vontade. Senhor, fica conosco. Fica, meu Pai, conosco. Olha por essa família, meu Pai. Por essa pessoa, meu Pai querido, que ouviu a tua palavra, que ouviu os louvores e que o seu coração está constrangido a aceitá-lo como o único, suficiente Salvador da sua alma. Eu apresento ele, eu oro por ele agora, meu Pai. Escreve o nome dele no livro da vida, Senhor, e sela com teu sangue. Muito obrigado, querido Espírito Santo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Abençoe o nosso querido irmão Rafael. Abençoe o nosso grupo Louvor e os irmãos que estão envolvidos para que esse culto acontecesse. Na saída, queridos, não pode se abraçar, não pode se cumprimentar fisicamente. É um acordo que temos com o prefeito. Por isso que estamos tendo condições de atender 50 pessoas. Queremos honrar para que continue. Então saiam, vão para os seus veículos, para a sua casa. Vai ter um tempo em que nós se abraçaremos, se beijaremos e voltaremos a ter esse contato físico que nós somos acostumados. Mas hoje não podemos fazer isso. Não pode aglomerar na saída, tá? Sai um, daí sai outro, vai direitinho para o seu carro. Foi um pedido que eles fizeram. Somos a única cidade que estamos tendo condições. Nosso prefeito, vamos orar por ele. Uma bênção de Deus nos concedeu essa oportunidade. Amém? Estenda sua mão assim. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, e todos nós dizemos amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vão em paz, que o Senhor Jesus abençoe. Tenham uma ótima semana, queridos irmãos.